Buenas, pessoal, esse é o seu canal Resgatando a Tradição. Aqui quem vos fala é Gaúcho Melo. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. As panelas estão ali, mas não vamos mexer com as panelas. Vou falar um pouco diferente as histórias que eu falo, porque eu faço os vídeos, aí o pessoal vê e fala, eu me lembro do meu tio, eu me lembro da minha mãe, eu me lembro do meu pai. E então eu também vou contar um pouquinho do que eu lembro dos meus tios, né? Aí começando pelos tios, né? Homem, porque eu não vou colocar as mulheres juntos, senão a família é muito grande, fica muito grande. Vou fazer hoje um vídeo pro lado do meu pai, outro dia eu faço pro lado da minha mãe, né? Que nós somos Melo de casa, né? O nome do meu avô era Manuel Moraes de Melo, né? E aí, beleza, vamos embora então com a história. Aí o meu tio, o mais velho, o tio João era carpinteiro. Tio João fazia galpão, fazia barracão, granja de frango. Aqui na região de Montenegro, onde nós nascemos, São José do Maratá, São José do Sul, Despique, Faxinal, Vila do Sapo, Porto Pereira e por tudo aqui. Essa região aqui do Grande Montenegro, né? E então esse tio, coisa que eu me lembro, vou contar que eu tenho saudade deles, né? Coisa que eu me lembro e tenho saudade. Esse tio João, ele ia lá em casa passear e ele sentava numa cadeira de palha que tinha antigamente, eram as cadeiras tudo de palha ou de madeira, né? Não é que nem hoje que já tem um conforto, né? E ele era bem de idade já, né? E aí é quando ele erguia as bombachas ali, as calças dele, aquela pele fininha das canelas, né? E eu lá derrubando aquela poeirinha das canelas, né? Do meu tio, cabelo branco, né? O tio João, né? Paciencioso era ele, né? Botasse para cuidar de duas tartarugas, pois a fugir as duas, né? Que era um homem tranquilo, tio João, né? Aí depois, né? Do tio João, aí temos, não vamos falar sequência, né? Mas vamos falar dos tios. Aí o tio Florindo morava na Vila do Sapo, aqui na entrada do Faxinal. O tio Florindo tinha uma parede de boi na época, moleque e o segredo. Nós era piazote pequeno, e eles puxavam lenha ali pro lado do Despique, no Romaldo Chinuca, aquela região do Despique, Morro do Cedro, por ali. Com os irmãos deles, que eu vou citar os nomes, mas depois eu falo igual. O tio Vino, o tio Eduardo, né? Tudo junto, o tio Florindo. O tio Florindo pousava lá em casa. O que mais eu gostava é escutar o barulho da carreta, roda de ferro, roda de chapa, né? Quando a carreta vinha vindo na boca da noite, ele deixava um pouco de arroz com feijão e um pedacinho de aipim ou um ovo frito, às vezes que levava, que era o que tinha na época, não tinha muito o que escolher, né? Deixava para nós chegava e abria a porteira e já pulava para dentro da carreta e já ia nas panelas, né? Nas panelas do tio, para comer aquele restinho. O gosto, né? Era diferente, era mesmo o que nós comia em casa, né? E era diferente, né? Não tinha como não ser, né? Aí, né? Aí depois vem o tio Eduardo. O tio Eduardo era meu padrinho. O tio Eduardo era domador também, domador de boi, domador de cavalo, né? Lavrava com arado de boi por dia, cortava lenha de mato, puxava a tora também, né? E o tio Eduardo já era mais diferente o sistema dele, né? O tio Eduardo já gostava mais de churrasquear, né? Essas coisas, mas sempre trabalhando junto com os tios, né? Gostava de churrasquear, né? Final de semana, fazia as festas e tudo, e aí nós se criamos junto por ali, né? Nós pousava lá na casa dele e tudo, né? E desse jeito que era criado, né? Na roça antigamente, tudo meio perto, 5, 6 quilômetros, 10, fazia de a pé numa pernada só, né? E tem o tio Noca também. O tio Noca morava aqui no Morro do Tico-Tico, né? Na Vitória, no Salão do Júlio Rá Martins pra cima, o tio Noca morava ali. O tio Noca era mais fazedor de fumo, né? O tio Noca mexia com fumo, fazia o fumo em corda, né? Que antigamente usava muito, né? Fazia do amarelinho, fazia do outro, mais ou menos, né? E o tio Noca, então o tio Noca era mais tranquilão, nunca foi assim de sair torear junto, puxar lenha de mato com eles, né? E tudo, o tio Noca mas era mais caseirão, né? E fazia fumo, trabalhava na roça também, né? E é mais ou menos desse jeito aí que a nossa família se criou, né? E aí tem o irmão mais novo daí, o tio Vino. Tio Vino, domador de cavalo, né? Domador de cavalo,
né? E já vou falando também, cantador de terno aqui na região de Montenegro ali, ó, aquela região ali, cantava o terno para mais de metro, né? E eles, final de ano, cantoria de terno de reis, né? E daí o tio Vino, domador de cavalo, domador de boi, né? O tio Vino tinha uma pareia de boi, né? Uma pareia de boi por nome de Escravo e Sinal, né? Eram uns boi que ele tinha negociado com tal de Barbante e Gibante, olha o nome dos boi, né? Puxava lenha de mato também, né? Cortava estradas, quantos dias trabalhando, puxando pasto, puxando cana, virando de tudo, né? E o pai, né? O meu pai trabalhou na região aqui em Montenegro, São José do Sul, né? Que hoje tem esse nome, mas era São José do Maratá, né? E o pai trabalhou toda a vida na roça também, né? Com plantação de feijão. O feijão se plantava no dia 7 de setembro, né? Dia 7 de setembro só se estivesse chovendo. Mas se não tivesse chovendo, se plantava feijão no dia 7 de setembro, né? Então, antigamente tinha também muito essas coisas, né? De cuidar a lua para lá e para cá, né? Hoje é tudo com máquina e é diferente, né? Esse meu tio Vino uma vez estava domando uma égua do Dr. Teixeira, aqui de Montenegro, né? O Dr. Teixeira tinha uma chácara na Auricana, ali perto dos Nunimar, né? Do Arlindo Nunimar, ali daquela turma ali que antigamente saiu com uma carreta de boi também. Tinha uma motosserra, assim, tipo uma motosserra, vou falar, mas não era, uma circular instalada com motor a gasolina, e cortava lenha pro fogão para a turma. Esse Dr. Teixeira aí de Montenegro, muito conhecido, tinha uma chácara lá. E esse meu tio domava, né, para ele também, né. E aqui pela região da Auricana, ali para quem precisasse, Campo do Meio, Santos Reis, Vapor Velho, a região do Faxinal inteira aqui, a Grande Montenegro, né. Então é um tempo, né, que a gente se lembra, né, e à noite as panelas no fogão, né, à noite as panelas no fogão ali eram feijão, um arroz, né, um angu com leite, um angu com café, né, e depois da janta ainda, né, aí tinha um café com pão, um café com queijo, né, que tinha, né, um queijo feito em casa, né, melado de cana, né, e por aí açúcar mascavo nós fazia também na região aí, então a gente, né, a gente tinha de tudo, né? E sempre trabalhando na roça, né? Estudava no colégio aqui em São José do Maratá, né? Que hoje também tá um baita de um colégio grande e tudo, né? E tem asfalto, né? Agora aqui a estrada da Auricana também tá. Estão botando asfalto, daqui a pouco emenda tudo. Na época que eu ia na escola era de pé no chão. Para vocês terem uma ideia, eu fui ganhar o primeiro par de quichute com 14 anos de idade, né? Ganhei o primeiro par de quichute, o sapato eu ganhei com 15 anos o primeiro sapato, né? Então antigamente era bem diferente, mas era gostoso. A gente lembra dos tios, os filhos do tio João, do tio Florindo ali, né? A turma toda, final de semana vinha de bicicleta passear na casa da gente, né? Vinha passear, vinha 3, 4 primos, juntava um de cada tio e vinha, passeava um dia aqui, jantava aqui, pousava na casa do outro tio, né? E lá no tio Vino eu me lembro como hoje, né? Nós gostava de ir lá no tio Vino, porque nós fazia linguiça em casa. Ele também fazia, os meus tios, tio Eduardo, tio Vino, tio João, todo mundo fazia, né? Porque antigamente se fazia tudo em casa, né? E eu me lembro, o tio Vino tinha uma frigideira grande desse tamanho, mais ou menos assim, ó. E ele pegava a linguiça, cortava a linguiça bem cortadinha assim, ó, bem fininha, e fritava naquela frigideira. E aí café com pão de milho e linguiça frita. Isso aí eu nunca esqueço, chega a ter o gosto na garganta até hoje, né? Então são coisas, né, que eu vejo o pessoal comentar no meu canal aí, né?